E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje, você vai aprender tudo sobre a anatomia, a cinesiologia e a biomecânica por trás do exercício rosca direta da musculação. Primeiro de tudo, você vai entender a anatomia por trás do exercício rosca direta. O que é anatomia? Anatomia é a ciência que estuda as estruturas do corpo humano. E as estruturas que iremos analisar é a estrutura muscular. Quais são os músculos que trabalham durante a execução do exercício rosca direta? O primeiro músculo que iremos analisar é o bíceps braquial. O bíceps braquial, que é um músculo que é trabalhado durante a rosca direta, ele possui duas cabeças. Cabeça curta. O bíceps braquial cabeça curta é um músculo que tem origem na escápula, lá no acidente ósseo chamado processo coracoide da escápula, e ele se insere distalmente lá no rádio, lá no antebraço, que é na tuberosidade radial. E quais são as funções do bíceps braquial cabeça curta? O bíceps braquial cabeça curta ele possui duas funções principais, que é a supinação do antebraço, que é esse movimento rotacional, partindo da pronação ou partindo da posição neutra para a supinação. Então, esse movimento de supinação é uma das principais funções do bíceps braquial cabeça curta. E a segunda função principal do bíceps braquial cabeça curta é a flexão da articulação do cotovelo. Esse movimento de flexão da articulação do cotovelo é o segundo movimento principal do bíceps braquial cabeça curta, ou seja, supinação do antebraço e flexão do cotovelo são os dois movimentos principais do bíceps cabeça curta. E essa cabeça do bíceps, a cabeça curta, ela auxilia em dois movimentos, que são os movimentos de adução horizontal, é um movimento que a cabeça curta do bíceps auxilia, a adução horizontal do ombro, e a adução do ombro, que é esse movimento. Adução do ombro, de cima para baixo, adução do ombro. Então, bíceps braquial cabeça curta auxilia nesses dois movimentos de adução. Ou seja, quando o seu aluno estiver treinando peito, fazendo a adução do ombro, esse movimento, ele vai sentir levemente a cabeça curta do bíceps, que é essa porção mais medial do bíceps. E quando o seu aluno estiver fazendo a puxada frente, que é esse movimento de adução, ele também vai sentir a cabeça curta do bíceps, na adução horizontal e na adução do ombro no plano frontal. Agora vamos analisar a outra cabeça do bíceps braquial, que é a cabeça longa do bíceps. A cabeça longa do bíceps, que é essa porção mais lateral, ela tem a sua origem lá no tubérculo supraglenoide da escápula, acima da cavidade glenoide. E a sua inserção distal é lá no antebraço, no rádio, na tuberosidade radial. Na mesma região que a cabeça curta se insere, a cabeça longa também se insere. E quais são as duas principais funções da cabeça longa do bíceps? A cabeça longa do bíceps, ela também tem duas funções principais, que é a supinação, mesma coisa da cabeça curta. Supinação do antebraço, cabeça longa também realiza esse movimento, ó. Supinação do antebraço e a flexão da junta do cotovelo. Esses são os dois principais movimentos da cabeça longa do bíceps braquial. E quais são as funções auxiliares, as funções secundárias que a cabeça longa do bíceps auxilia? Abdução da articulação do ombro. Esse movimento de abdução, ó, no plano frontal, é um movimento que a cabeça longa do bíceps auxilia. E flexão da articulação do ombro. Uma flexão no plano sagital. Então, quando o seu aluno faz a abdução, uma elevação lateral,
ou quando ele faz uma elevação frontal, a cabeça longa do bíceps braquial auxilia nesses dois movimentos. Agora você vai conhecer o outro músculo que também trabalha de forma predominante, trabalha fortemente durante o exercício de rosca direta. Já vimos que o bíceps braquial trabalha fortemente na rosca direta, tanto cabeça curta como cabeça longa. Agora você vai conhecer o segundo músculo que trabalha de forma forte durante o exercício rosca direta. E esse músculo é chamado de braquial. O braquial, ele possui a sua origem no húmero, no osso húmero, na superfície anterior, na metade distal do húmero. E a sua inserção é na una, nesse ossinho aqui do antebraço, na una, na tuberosidade da una e no processo conoide. E qual é a principal função do músculo braquial? A sua função primária é realizar a flexão da articulação do cotovelo. Essa é a sua única função, ou seja, o músculo braquial, ele nasceu apenas para isso, realizar a flexão da articulação do cotovelo, ou seja, esse é o único movimento que esse músculo realiza. Agora, vamos conhecer as articulações que estão envolvidas no exercício de rosca direta. As articulações que estão envolvidas nesse exercício é a articulação do cotovelo. E nessa articulação, nessa junta do cotovelo, existem três articulações, que é a articulação húmero-ulnar, a articulação húmero-radial e a articulação rádio-ulnar. O cotovelo é formado por essas três articulações, ou seja, essa juntura entre húmero e antebraço, nessa região é composta por três articulações. Porém, no exercício de rosca direta, duas articulações trabalham de forma importantes, que é a articulação húmero-ulnar, que é a junção entre húmero e una. Essa é a principal articulação envolvida na rosca direta. Ou seja, a articulação húmero-ulnar é a principal dobradiça. Essa articulação ela realiza apenas o movimento de flexão e extensão. Ela nasceu para isso, realizar o movimento de flexão e extensão da articulação do cotovelo. E essa articulação húmero-ulnar, ela não realiza movimentos de rotação. Ela não tem essa capacidade de realizar movimentos rotacionais, certo? Então, húmero-ulnar não faz rotação de jeito nenhum. Então, toda rotação que acontece na articulação do cotovelo não vem da articulação húmero-ulnar. E essa articulação, ela é a principal responsável pela estabilidade no movimento de flexão e extensão. O encaixe ósseo dessa articulação é totalmente congruente, totalmente harmônico. E isso cria um encaixe tipo drobadiça bem travado. E essa articulação fornece a base e a estabilidade do cotovelo, enquanto as outras articulações trabalham de forma complementar. Agora você vai conhecer a segunda articulação, que é importante durante o exercício de rosca direta, que é a articulação húmero-radial, que é a junção entre húmero e rádio, ok? Essa articulação ela não é a protagonista principal no exercício de rosca direta, mas ela é de fundamental importância para a eficiência mecânica do exercício. Essa articulação húmero-radial, ela participa da flexão de cotovelo, porque essa articulação recebe diretamente a força do bíceps, atuando junto com a articulação húmero-ulnar. Quando o bíceps ele contrai, ele puxa o osso rádio para cima e o rádio ele transmite força junto com a articulação húmero-ulnar, puxando essa articulação do cotovelo. Essa articulação também ela não é a responsável pelos movimentos de rotação, essa articulação húmero-radial, mas ela permite que a cabeça do rádio gire contra o capítulo do húmero.
Esses movimentos de pronação e supinação, eles não acontecem no cotovelo, mas entre rádio e ulna. O cotovelo apenas permite que isso aconteça. Esses movimentos de rotação, ou seja, supinação e pronação do antebraço, eles acontecem exatamente no antebraço, por meio das articulações rádio-ulnares, proximal e distal, onde o rádio gira em torno da ulna. Agora vamos conhecer a cinesiologia por trás do exercício rosca direta. O que é cinesiologia? É a ciência que estuda o movimento humano. E quais são as fases da rosca direta? Na rosca direta existem duas fases, que é a fase concêntrica e fase excêntrica. O que é fase concêntrica? A fase concêntrica é parte do movimento que o músculo se contrai para superar a resistência. Ou seja, partimos da posição neutra, que é essa posição anatômica, com o braço ao lado do corpo, e fazemos os movimentos de flexão da articulação do cotovelo. Ou seja, movimento em que o músculo se contrai para vencer a resistência à carga. Então, esse movimento é a fase concêntrica, partindo da posição anatômica e fazendo a flexão da articulação do cotovelo, onde o músculo se contrai para superar a resistência. E esse movimento acontece por consequência do encurtamento muscular. E esse movimento é um movimento de flexão do cotovelo. E quais são os músculos que realizam a flexão do cotovelo? Como já estudamos agora há pouco, bíceps braquial, cabeça curta, cabeça longa e músculo braquial. Então, esse é o movimento de fase concêntrica, movimento onde o músculo se contrai por meio de um encurtamento muscular. Agora vamos analisar a fase excêntrica do movimento. O que é fase excêntrica? É parte do movimento em que o músculo se contrai de forma controlada e a resistência é maior que a força muscular. Ou seja, esse retorno. A resistência é maior que a força muscular. E esse movimento acontece por consequência de um alongamento muscular. Ou seja, esse movimento de retorno acontece um alongamento muscular. E que movimento é esse? É um movimento de extensão da articulação do cotovelo. Flexão do cotovelo e extensão da articulação do cotovelo, por meio de um alongamento muscular. Quais são os músculos que se alongam nesse movimento? Bíceps braquial, cabeça curta, bíceps braquial, cabeça longa e músculo braquial. Esse retorno é o alongamento desses músculos, encurtamento desses músculos e o alongamento desses músculos. E esses movimentos de flexão, de extensão, acontecem no plano sagital e eixo látero-lateral. Se você quer aprender tudo sobre planos e eixos anatômicos, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima que eu já postei aulas sobre planos anatômicos, plano sagital, plano frontal e plano transversal. Assistam. Agora vamos conhecer a biomecânica por trás da rosca direta. Então, bíceps braquial versus braquial na rosca direta. Quem trabalha mais? Na rosca direta, bíceps braquial, ele vence a disputa, ou seja, ele trabalha mais. O bíceps, ele tem vantagens na rosca direta, ou seja, o bíceps, ele é um supinador, ele faz esse movimento, supinação, e ele é um flexor de cotovelo. Então, na posição inicial, com o antebraço em supinação, o bíceps ele já começa o exercício em uma posição favorável. Quando o rádio ele está desenrolado, ele fica paralelo à ulna, o tendão do bíceps ele fica numa linha de tração direta. Assim ele consegue aplicar mais força de forma eficiente. Ou seja, o bíceps ele domina quando a mecânica do exercício favorece. Portanto, nessa posição de supinação,
o bíceps ele está em vantagem mecânica numa posição favorável para realizar o movimento de flexão de cotovelos. Já o músculo braquial, ele sempre atua na flexão do cotovelo. Ele trabalha de forma igual em todas as pegadas, tanto pegada supinada, pegada neutra e pegada pronada. Ele não varia o seu grau de estímulo entre essas pegadas. Independentemente da pegada, o músculo braquial ele vai trabalhar de forma equilibrada. O braquial ele mantém a sua produção de força constante. Ele ajuda a segurar o movimento do início ao fim. Portanto, na pegada supinada, o bíceps braquial aumenta a sua vantagem mecânica por conta do seu comprimento e posicionamento na supinação. O braquial ele não perde sua eficiência. É o bíceps braquial que tem a sua capacidade de força aumentada na pegada supinada. E aí, você curtiu essa aula? Eu espero ter contribuído com o seu desenvolvimento profissional. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima aula.